esperança, estado mental de felicidade. É interessante que leva um pouco ao que eu trouxe ali, a leitura. Estado mental de felicidade. A problemática da felicidade encontra solução eficaz no comportamento íntimo do indivíduo em relação à vida. Porque transferir para o futuro o momento de ser feliz quando se pensa em conseguir determinados valores que possivelmente não lograrão completar o quadro de harmonia em ventura pessoal. Pode-se e deve-se ser feliz em cada instante, pois que tal conquista procede do estado de espírito e não dos recursos materiais amealhados de que se pode dispor. Dinheiro soluciona alguns problemas, projeta a personalidade, promove socialmente o indivíduo, mas não resolve a situação interior, nas quais estão as bases da harmonia como do desequilíbrio. Lado moral. É necessário valorizar-se o que realmente pode proporcionar a felicidade e não os seus acessórios. É o que a gente estava falando ali, Erlei. Exatamente, lado moral. Digamos então que esta é um estado mental, variando de pessoa para pessoa, conforme o seu grau de evolução, portanto a sua aspiração maior. As conquistas materiais não dispõem do poder de fazer as criaturas felizes. Podem diminuir-lhes a aflição, atender a algumas necessidades, minorar amarguras, gerar bem-estar e conforto, esperando-se conseguir o beneplácito da felicidade mediante as dádivas da cornucópia da fortuna, por exemplo. Perdem-se muitos instantes felizes que dificilmente retornarão. Essa felicidade dourada, sem preocupações, ociosa, não existe. É miragem que se dilui ante a realidade. Podes conseguir o estado mental de felicidade permanente, crendo que ela é propiciada pelo amor a Deus, que a deposita nos escrínios dos teus sentimentos, a fim de que aí a desdobres, brindando-a às demais pessoas. Então, olha, diz que a felicidade não é aqui pro planeta Terra, mas eu discordo, porque se Deus da terra-idade, né, o espírito encarnado, vir numa situação, numa correção legal, ele vai encontrar tudo aquilo quanto vai beneficiar o progresso espiritual e material. Então, para o limite da vivência na Terra, está trazendo uma alegria e um retorno. Então, é isso que nós podemos, vamos dizer aqui, chamar de felicidade. Não são os tesouros terreno que traz a felicidade, né? Quantas pessoas têm capacidade de construção, de resolver problemas materiais, mas está faltando sempre alguma coisa. Então a pessoa não é feliz. Às vezes tem muita fortuna, mas não é feliz. E outra, às vezes, está numa situação mais humilde, não que falte alguma coisa, e está se sentindo feliz, mais feliz do que hoje não, foi ontem eu fiz uma leitura que vem falando esse ponto de que a felicidade é o autoconhecimento, é o autopoder. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Que verdade é essa? Você é dono da verdade ou a verdade é dona de você? Você tem que entender que você é a pessoa mais importante
do universo. E essa verdade, você tem que dominar a verdade, não a verdade te dominar. Porque quando a verdade está te dominando, você está se colocando numa segunda pessoa. Você está se colocando a querer seguir aquele padrão. E aí você está se limitando. Você não está se expandindo. Então você tem que ser maior do que a verdade. Então a gente tem que entender que essa verdade é para ampliar o nosso conhecimento, ampliar essa expansão consciencial e não para limitar. Quando a gente coloca a verdade como maior do que a gente está se limitando. Então, essa felicidade é exatamente isso. Entender que você é maior do que tudo. E que você está aqui para ampliar a tua consciência. E amarrado à visão só material, você está se limitando às perturbações da visão material. Eu discordo um pouco disso que ele falou, porque você, por exemplo, aqui mesmo, pertinho, você sai daqui, vai ali em Santa Cruz, ali no frente do Banco do Brasil, no frente do Itaú, como fui ontem de manhã cedo, antes de ir para a tua casa, aí você vê aquele pessoal ali dormindo ali. A gente tem um entendimento aqui de dentro, a gente tem um entendimento que o cara tem que passar por aquilo, mas que o coração teu dói quando tu vê aquilo, dói pra caramba. E eu já contei um caso aqui, sobre isso aí que você falou, de felicidade. Uma vez eu vim de Jacarepaguá da freguesia e desci na linha amarela em Bom Sucesso, aqueles barraquinhos ali debaixo da linha amarela, a menina com uma vasilhinha, lavando roupa, duas crianças do lado, cantando pra caramba. Desci do ônibus ali, na coisa que eu em Bom Sucesso, aí desci do ônibus, linha amarela, desci ali a menina cantando pra caramba. E eu tava num problema, coisa que já tava já meu casamento acabando e tudo. Aí eu falei assim, cara, como é que pode uma pessoa com tão pouco, a primeira coisa que veio na minha cabeça, com tão pouco, encontrar a felicidade de cantar, de tudo. Então o que acontece, cara? Esse lance do material, eu acho que muitas vezes ele é segundo plano, que é o que o pessoal almeja, tá entendendo? É o segundo plano, o material. Eu acho que a sustentação talvez seja muito mais importante do que o material. A gente vai falar isso aqui no outro livro. Aqui. Vamos terminar, que senão vamos assim, não obstante as mudanças e circunstâncias em que te encontres, alterando o ritmo dos assuntos e acontecimentos externos, ela permanecerá contigo, porque está em ti. O vendaval das paixões não a expulsa. A frivolidade, a frialdade do abandono não a empalidece. A chuva das acusações não a conspurca. O granizo da ofensa não a fere. O ouro das ambições não a entorpece. O fogo das lutas cruzadas não a atinge. Ela permanece serena, e qual chama abençoada com a sua luz, aponta o caminho seguro a seguir, acalmando as ansiedades do coração. A felicidade plena e compensadora não é deste mundo, no entanto, germina e se desenvolve enquanto o espírito avança pela estrada reencarnacionista, graças às ações desenvolvidas e ao comportamento mantido. Reservada para o reino dos céus, é indispensável que o homem lhe conduza às matrizes íntimas, mediante as quais se desvela no momento oportuno. Que assim seja. Assim seja. Preste iniciar o seguinte, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, te pedimos e te agradecemos mais um dia nós estarmos nessa casa de caridade, seja espírito reencarnado ou desencarnado, que todos nós possamos estar com o nosso pensamento voltado para o bem, para o amor, para a fé e a paz. Ó Deus, mais uma vez, te pedimos pela paz e a harmonia no nosso planeta Terra. Hoje mesmo, antes de nós sairmos de casa para esse lar,
estavam raciocinando. Como pode? Uns sofrem pela seca, outros sofrem pela enchente, outros sofrem por outros motivos, invasões a domicílio. Enfim, o próprio homem destruindo a si próprio. Pois Deus, reconhecemos que a felicidade está dentro de cada um de nós. Nós é que construímos a nossa felicidade. Foi essa oportunidade que vós nos deu pela reencarnação nesse planeta. Ó Deus, sabemos que a paz para uns é felicidade de destruir o seu próximo. Esse dia mesmo, vi uma reportagem de um jovem que assassinou toda a sua família. Enfim, Deus, pedimos perdão por todos errantes do planeta Terra, em particularmente a esse seu filho pecador, que tanto só pede, enfim, e ele não encontra solução em si próprio. Muito obrigado por tudo e por tudo. Possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho da manhã de hoje nessa casa de caridade Geraldo de Aquino. Trouxe um livrinho que o assunto está mais ligado ao que estudamos ontem, ao que iniciou aqui, do que a pergunta mesmo. Livrinho? É, um livrão. A pergunta em si já é meio repetição das outras. Eu procurei um assunto que eu acho que é mais pertinente ao que a gente procura aqui, né? Abrindo o próprio portal. É o título do livro, é o ABC de um Mestre. Abrindo o próprio portal. Somos seres humanos esperançosos de um mundo melhor, mais justo, mais abundante, um mundo onde possamos olhar e nos orgulhar de quem somos e do que vemos. Somos humanos esperançosos em sair definitivamente desse grande teatro de horrores que espetacularmente se apresenta nas telas de televisões e internet. Somos humanos esperançosos por uma política mais justa, em que as diferenças sejam substituídas pela igualdade. Evidentemente, falar em igualdade política social é utopia, e isso jamais irá acontecer, pelo menos não nessa frequência dimensional da dualidade. Nem é dessa igualdade que estou falando. Estou falando na igualdade em reconhecer que todos nós estamos fazendo uma experiência que nos torna iguais, apenas com experiências diferentes, com necessidades diferentes. Mas, em verdade, independentemente de aceitarmos ou não, somos iguais sim. Com o olhar correto, podemos sentir o quanto é difícil para muitos saírem dessa ilusão que eles vivem como verdade. Precisamos aprender a olhar para a experiência, aprender as lições que elas nos trazem, mas não olhar para o agente que experimenta. Quando mudamos o olhar, facilitamos o processo de quem está em convivência conosco. Tiramos os papéis que nos prendem em julgamento ou até mesmo culpa. A pergunta que muitos estão fazendo agora é: que diferença isso faz?
A diferença é que, se olharmos com igualdade para a experiência, nós veremos que nossos papéis são diferentes, mas nossa essência é a mesma. Alguém julga o rato do laboratório? Pois bem, é isso, bem simples. O que conta é o resultado de que nós experimentamos, o que nos disponibilizamos criar e viver, aprender, observar a experiência, sem julgar o agente, mudará significativamente as relações. Então, entenderemos a diferença entre viver a ilusão e viver a verdade sobre ela. É isso que se finda. Já podemos co-criar uma nova realidade com os atributos da nossa alma, em que a gratidão e o reconhecimento pela experiência é a chave que buscamos para nos tornarmos livres. Essa pequena ação de apenas observar sem julgamento, criar um campo neutro entre os envolvidos, isso por si só já é a mudança de vibração nas relações. A energia que poderiam se tornar uma avalanche de emoções desequilibradas por conta da culpa, do julgamento, do controle, etc. E todo o comportamento da programação destoante da luz, entre parênteses aqui, informação que liberta, ficarão sem abertura para se manifestar. Quem poderia dar energia saiu da brincadeira, passando apenas a observar. Quando Jesus disse, dai a outra face, o que ele quis dizer realmente é, não alimente a ilusão, neutralize comportamentos torpes. Discutir, querer ter razão, só revela que existe mais de um iludido conversando, pois a verdade se faz em verdade, não precisando de provas e muito menos de ter razão. Podemos, em vez de cultivar a esperança de melhorar fora, melhorar o nosso olhar. Isso já tornará o mundo melhor. Que assim seja. A primeira marcada tem um segundo, entendeu? Eu trouxe essa leitura, porque ontem eu estava lendo uma Você leu um mensagem. pedaço ali sobre culpa. A culpa Mas é é que um tá. peso tremendo, cara. Mas a culpa é resultado desse julgamento que a gente faz. Quando a gente tem esse olhar da experiência, a gente não começa a culpar nem a julgar. É claro, Carlos, existem duas situações. Aquela que você está na rua, atropela alguém, involuntariamente, é uma culpa que você, até agora, é aquela culpa que você faz tudo para não errar e você acaba errando. Involuntariamente. Ontem, eu estava falando aqui antes, você tocou no ponto. Eu estava lendo aqui sobre um mestre ascensionado chamado Hilarion. E ele coloca que ele foi Paulo de Tarso. E ele conta a história de Paulo de Tarso. Eu era um religioso em cima de uma região que adotava aquela religião como a verdade, como a certa. E quem estivesse fora teria que ser expelido, retirado. E eu, em cima dos incentivos que eu criei, muita gente morreu apedrejada. E isso não quer dizer que eu fui para o inferno. Eu indo para Damasco, para continuar nesse trabalho em cima do... Eu esqueci o nome do rapaz que depois vai lá e cura ele através de Jesus, né? Eu esqueci o nome dele. Ananias. Ele foi lá para pegar Ananias com a turma. E ali na estrada de Damasco a gente sabe a história. Então, e ele coloca que ali aquela claridade colocou ele numa outra posição. Ele não mudou o que ele era, ele mudou os objetivos. Porque para ele estava certo naquela religião. E ele matou pessoas. Como você falou ali, você criou um acidente e matou alguém
consciente ou sem intenção, Mas vê sem só, dolo. mas vê só, Carlos, a partir do momento que você está criando uma coisa, uma religião, e que essa religião vai resultar de todo mundo só seguir aquela, porque se tem uma coisa que prevalece no mundo que você tem Não, que mas ter eu estou falando de individual, não estou falando de coletivo. Não, estou falando individual. Não. Não foi ele que criou? Ele- Você nunca vai criar uma coisa. Ele quem? Olha só, Você está falando que foi ele. Foi a coisa que criou a Eu tô religião. querendo entender E a o que religião. ele tá falando. Então, você não falou que foi alguém que criou a religião e essa religião acabou lá na frente Não, matando sim, mas pessoas. é isso que eu estou querendo dizer. É o A que criação, não é a criação também convém do cara criar e ter o respeito entre as outras. Se você não criou isso, tá Não, entendendo? mas aí é que tá, a gente está falando de individualidade. Você inconscientemente criou, teve um acidente e teve um desencarne, você não tem dolo ali, você não criou aquilo intencionalmente, foi um acidente. Esse julgamento É uma que situação faz a totalmente culpa. diferente do que eu Não, falei. mas é que tá, tu tá no julgamento. Não. Tu tá no julgamento, sim. Na criação. Não, tu está no julgamento externo, eu estou falando de mim, eu estou falando do julgamento meu. Aquilo foi uma situação que eu não previ, que eu não fomentei, não planejou, né? não fomentei aquilo e aquilo aconteceu. Quando você vive pela experiência, eu fui um agente da consciência suprema para aquilo acontecer por causa da experiência do outro e a minha experiência de estar mais antenado, mais isso, aquilo, mas eu não tive o dolo de querer que aquilo acontecesse. Então, o que vai te colocar em frequência baixa é a culpa que você está adotando. Porque o problema não é quem vai te julgar, o problema é você com você. Então, quer dizer, eu estou falando aqui de Paulo de Tarso, que hoje é um mestre ascensional. Vocês não estão entendendo o que eu estou querendo Eu estou dizer. entendendo. Não está, porque você colocou que então Paulo de Tarso era para estar no inferno lá, dantesco, porque ele antes apedrejou pessoas, ele coloca esse lance. Eu estou querendo falar aqui para consolidar o que foi lido aqui. Não, eu estou te entendendo. Se você não tem dolo, se você não teve aquela iniciativa, ou até de repente você pensar, aquilo era minha consciência ontem, hoje minha consciência é outra. Então vê como experiência e não entrar por o tempo psicológico que a gente já falou aqui, sabe? Pegar no pieguismo, na sofrência, no vitimismo. Então quando você entende que você está com uma consciência mais desperta e você vê tudo como experiência a ser vivida e ganhar alguma coisa dali, isso aí é o mais importante. Não, e sim, o cara criou, o que ele criou, o problema é o que eu aceito para mim. É o que eu falei antes, de a gente entender que a verdade liberta, mas eu sou maior do que a verdade. Eu tenho que criticar toda hora, não para defamar, e sim para saber aquilo é real, aquilo eu acredito, aquilo eu aceito, porque a verdade é o que eu acredito, que eu aceito, mais nada. Vamos dar continuidade. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje, a questão de hoje é 494. Pergunta: o espírito protetor fica facilmente preso à criatura confiada à sua guarda? Não. Resposta: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Ou seja, você tem sempre alguém para substituir, você tem sempre um para substituir quando o outro, por algum motivo, te abandonar. Pois é, mas era isso que eu estava falando naquele dia, que um espírito, ele não fica ligado a um ser encarnado direto às 24 horas, nossa, né? Aquele dia. Ele tem outros afazeres e, de repente, tem um outro que o substitui a nosso favor. Mas eu não acho que um espírito pode ficar diretamente, até porque ele vai deixar de cumprir a vida dele, os afazeres dele espiritual. Ô Elei, cada um tem sua crença. A gente está falando aqui de um posicionamento extrafísico. Não adianta a gente discutir. Ele está vendo como ciência. Não adianta a gente discutir se ele pega 2 empreitadas, 3, 4.
A questão é o seguinte, falou ali, pronto, está do lado de lá. Como é que a gente vai entrar numa discussão do que a gente não vivencia, não tem consciência, não Isso tem eu concordo com ciência? você. Mas dá para tu ter uma ideia. Mas ideia para quê? Você tem que ter Me ideia diga um do negócio. teu comportamento. Me diga um negócio. Ah. Você em si, tu acha que um espírito vai ficar ligado a um encarnado direto às 24 horas do dia? Direto, durante toda a vida do elemento? Claro que não. A gente não tem noção disso aí, Lei. A gente não tem ciência disso Você aí. não leu? A gente não passou por outro lado para espírito saber. Pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Dois, três, eu não até 3. acredito nisso. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Pode ser uma aparição, pode ser. Agora, a alma dele, o espírito dele está lá e está aqui, eu não acredito nisso. Os prepostos dele que não. Lógico, eu não acredito nisso. Agora, eu não vou ficar discutindo a ciência do lado de lá. Assinar atestado de idiota, de burro, de maluco, de débil. Porque se a gente não tá ruim de entender do lado de cá. Lei, a gente não pode ter uma base correta disso, falar que é isso ou aquilo, porque fica parecendo que a gente viu só o Ghost e viu a viagem. É aquilo ali que cumpre, mas a gente não sabe, cara. É uma coisa que a gente conta. Mas a tua lógica está preso, sabe, ao mundo dual. Minha largura e altura, eu continuo batendo na mesma terra. Eu estou vendo que está aqui, ó. A gente não sabe, Fora dessas 3 dimensões. A gente ouve, acha bonito, mas não vai ficar Isso é porque a gente viu o Ghost, viu a viagem, e eles impuseram aquilo ali pra gente, e a gente adota aquilo como. E de repente o Miramê vai até falar aqui, né? Vai falar, com certeza. A gente fica adiantando. A gente está com uma mania de adiantar o assunto, discutir antes do livro principal. E no café só come. Então vamos aqui no capítulo 35, alusivo a essa questão 494 do Livro dos Espíritos. Substituição do espírito protetor, é o título. Assim como os homens de proteção na vida pública ou empresarial assumem variados cargos de responsabilidade quando chamados, e em muitos casos os deixam para assumirem outros quando acham conveniente, os espíritos protetores às vezes deixam seu protegido e assumem outros trabalhos. No entanto, outros de elevação equivalente assumem sua posição, de maneira a não deixar o encarnado ficar sem a devida proteção na área espiritual. É o que o Valdemir falou, mas quem é o Valdemir? Prepostos. Os convidados dele, né? Era uma posição de missão. E outra coisa, se você está precisando ser assessorado, é porque você ainda não se conhece. Então, quer dizer, é um processo inicial. Depois, quando você tem esse autoconhecimento, é você com você. O espírito que se encontra na Terra, movendo-se em um corpo, não percebe a troca no campo da consciência ativa, como encarnado, mas é avisado durante o processo do sono e apresentado ao seu novo protetor, quando com ele conversa, recebendo todo o carinho da parte do anjo, que o aconselhará pelos fios do pensamento. Aí me incomoda essa linguagem, entendeu? Pô, cara, ninguém está sozinho. O universo conspira sempre a favor. É ação e reação. Ação e reação, acabou. Não tem negócio de protetor, de protegido, né? Isso é a crença do vitimismo. Você precisa do externo para crescer. Aí fica difícil para o Erlei entender que é você com você. Mas pessoal, você tem que ter as metas, como vocês falaram aqui, está vendo no mundo real. Você tem que ter as barreiras. Talvez ele fale isso para ter as barreiras, para evitar que o cara seja mais solto. Eu estou discutindo essa Eu sei. Isso aí, quando a gente era católico, estava ótimo. Agora a gente não é mais católico. Essa mensagem, mas é que tá, essa mensagem é para a gente aqui. Não é para lá para fora. A gente está discutindo o posicionamento dos outros dele. É aqui. Quando você entende que você é frequência, você é vibração, você é uma energia que varia conforme a tonalidade, a intensidade, a frequência que você ancora, tudo é essa energia onde você se posiciona.
Então, quando você entende, você não vê pela coisa comportamental e sim energética, você muda. E você entendendo dessa forma energética que tudo é experiência, você cresce, você expande. É uma outra visão da mesma coisa. É a mesma coisa, mas é outra visão. Você já não entra naquele lado, sabe, sofrêncio, pieguista. Eu vou lá no Luciano, ele coloca as agulhinhas dele, pô, com todo carinho, aquele tratamento VIP. A minha frequência está mais adiante, está lá no Torreiro, aqui na cervejinha. Qual o efeito que o trabalho do Luciano, né, vai exercer se eu não quero? Eu estou me recusando a receber aquilo ali. É o mesmo esse nosso relacionamento com a espiritualidade. A gente vem ao centro espírita como quem ia à igreja católica. Hoje não. Hoje nós estamos frequentando uma escola. Aqui se falou em protegido, em protetor. Você quer ver como é que é essa proteção? Semana passada a gente tratou de um assunto aqui, né? A gente discutiu um assunto aqui nas nossas reuniões. Quando foi ontem, Carlos traz um livro corroborando tudo que já tinha sido dito. Numa reunião de domingo, inclusive, nós falamos aqui sobre a gênese do perispírito, como é que acontece o parto, né? Tem o corpo físico, tem o corpo perispiritual, a mulher engravida aqui, mas tem a gravidez do perispírito. Ontem, o que se falou aqui? A gente fica emocionado porque a gente vê que tem toda uma orientação, a proteção nesse sentido, do aprendizado. Não é que a gente te livrar disso, daquilo, está um buraco ali, não passa por aí, não vai vir alguém para fazer isso. Você que tem que ter a tua noção das coisas. Eu coloquei aqui, eu vou dar um resumo aqui que eu não lembro direito, porque não foi gravado, não está lá no vídeo. O perispírito é o nosso organizador. As escolhas que eu faço, ela é o nosso perispírito. Os alimentos, as situações, é o meu perispírito. E o meu perispírito está em desenvolvimento para o amanhã. O hoje é o resultado das escolhas de ontem. Então, meu perispírito está sempre nessa mudança e nessa necessidade de se alimentar de coisas para se expandir. Em cima de um interesse, em cima de escolhas que ele mesmo consolidou, resultado das escolhas que ele fez. Então, a gente tem que entender isso tudo para ir peneirando as informações que eu quero. Por mais que meu lado torto me ligue lá na hora de ver um aparelho eletrônico, ver o lado mais viciante, eu lutar contra mim mesmo para ver coisas mais eruditas, mais plausíveis para o terreno que eu quero ancorar lá na frente, né? Então vamos continuar aqui. Nada é estático no universo, tudo muda. No entanto, o amor é o mesmo e somente recebemos o de que mais precisamos para o nosso crescer. Aqui a gente fala muito do amor, mas quando a gente tem esse lado mais focado na experiência, em que todo mundo está ganhando, ninguém está se depreciando, ninguém está sofrendo, é questão de um apelismo. Você começa a entrar nesse amor, sabe, que as pessoas vão dizer que é mais frio, mas é mais conciso, é mais ciente de que você é um espírito imortal que está numa caminhada evolutiva e num mundo que ainda a dualidade é a moeda, Mas, Carlos, mas tem que ter uma aceitação para a gente que é espírito. O perder tem que ter uma aceitação. Mas aceitação. Você aceitar. Eu perdi, aceitei. Não, então, mas é isso que você está falando, como experiência. Mas não é fácil, gente. Não, que não é fácil, não é. Tu acha que eu estou aqui perfeito? Todo mundo erra, isso aí não tem como, cara. Todo mundo vai errar, não tem como. Aí é que tá. Você tem que saber conviver com isso. A gente isso. está tão encruado na Matrix que a gente acha que não tem como. O absoluto, o concreto, é o que a gente vê no material. Ontem, na leitura Paulo de Tarso, João colocando ali, acreditar em Deus, e ele não é uma coisa abstrata, ele é real. Ele é real. Mas como é que a gente vai botar uma realidade no amor? Se aqui trabalha que é uma coisa abstrata. Como é que a gente vai
concretizar essas verdades que está na contramão do material, do físico. Então a gente tem que entender esse lado da experiência. A experiência é o amor de Deus, a gente está vivenciando e está ganhando. E não entrar pelo lado, caramba, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou falir, eu vou isso, eu vou aquilo. Ai. Não, tem que ser, vai ser. E eu não vou morrer. Vai passar por isso aí, Paulo. Duralex, como é que é? Duralex? Antilex. É preciso que todos que se encontram nos laços da carne procurem entender melhor Jesus e saiam a semear, que não se esqueçam de usar o pensamento no serviço da caridade, de usar as palavras na sua área de ação, semeando coisas construtivas. Se têm o dom de escrever, que façam das letras estrelas para iluminar caminhos. Desta forma, os céus aparecer-lhe-ão com todo o seu esplendor, indicando-lhe a esperança de um mundo feliz. Ninguém, nem no céu, nem na terra, fica órfão das bênçãos do Criador. Ele, por intermédio de Jesus, sente e vê todos os seus filhos, ajudando-os a viver em todas as linhas do amor. Por isso é preciso que seja mais sensível aos que sofrem. Pode falar, pode falar. Eu estou pensando aqui, a gente está falando lá da enchente no Rio Grande do Sul, né? A gente vê pelo lado do prejuízo material, entendeu? Essa situação toda aí, mas é um momento de você ver a solidariedade das pessoas e de repente, a gente falou de valores, né? Financeiro, né? De repente, a maior parte que chega ali é do cara que está dividindo, rachando ali o que ele tem que gastar na semana lá com a família dele, mas ele vai lá e para ver que isso é o amor, isso é o amor, né? Você pensar primeiro na dificuldade do cara que está lá, né? E esquecer um pouco, que você tem um pouquinho ali para você está abrigado, e o cara lá não. Então, acho que a gente vê pelo lado, sabe, totalmente contrário, né? Pô, coitadinho e tal, não é coitadinho não, porque quem está passando aquilo ali precisa daquele momento também. Porque o povo gaúcho é um povo orgulhoso. Você vai na história, você lê a história então, os caras já quiseram fazer já a separação, política separatista, né? Santa Catarina. Semana passada teve uma pergunta que fizeram ao mestre ascensionado, não sei qual foi, acho que foi o Zeitert, que é um coletivo, não é muito. Então, aí perguntaram o que foi aquele acontecimento lá no Sul. Já querendo ter uma informação de que seria o karma, seria isso, o pessoal lá no presta no passado e hoje vem resgatar. Ali tem muitas realidades. Muitas realidades mesmo. Tem muitas realidades. Vocês querem definir uma realidade padrão. Não tem. Não tem. O que um necessita são muitas coisas. Não é só o terror do momento. É trabalhar, sabe, isso aí que a gente falou aqui, a coisa como experiência. E ele fala, ali, uns sofrendo, outros lá estão passando por outras situações de desprender um pouco do que tem para doar a quem não tem nada, quem perdeu, e que no passado, de repente, tinha muito mais e não doava. E hoje está lá. Falando coisa, não sei se vocês ouviram essa reportagem, acho que foi sexta-feira, começou a encher novamente. Com uma moradora desse lugar, acho que era lá da capital mesmo, sabe o que ela fez? Ela já estava já tinha comprado um mobiliário novo, todo para casa. Eu vi essa reportagem. No dia que era para receber a mercadoria, encheu tudo novamente. Aí eu falei para minha esposa, tá vendo? Quer dizer que a situação financeira não está tão ruim também, né? Não, eu falei para minha esposa, aí, ela se pensou no individual, os outros. O próximo que está ali. Por exemplo, o dono da fábrica que tomou fumo. Não, vamos supor, o vizinho dela lá passando dificuldade, se ela tivesse um sentimento,
ela ia pegar esse dinheiro que ela estava gastando ali, que não estava na hora, e ajudar o outro. Então ela pensou nela. Mas quem diz, eu tenho, você não tem. Acabou. Eu vejo uma porção de fatores que foi resultante nisso. Mas é o que o mestre ele falou aí, né? O mestre falou, né? Você vai tirar aí várias lições ali. Cada um na O sua primeiro necessidade. deles é o orgulho. Por quê? Pô, tu já foi a Porto Alegre, né? Não sei se já foi já. Não, deve ser que nunca foi. Não foi. Pô, você foi em Porto Alegre, você não imagina que ia acontecer aquilo. Mas o que acontece? Já era para ter sido feita a obra. Lá na Cedeja não esperavam nunca aquilo. Não. Diferente de outras cidades. É pior. Uma Diferente de outras reportagem, o cara falou, um ex-prefeito de lá falou, ó, isso tudo está acontecendo porque não foi feita a manutenção de uma coisa feita em 1973 ou 72. Era só fazer a manutenção. E não aconteceu isso. Aí sabe o que o prefeito falou? Não, mas isso aí não só fui eu. Foram todos ali, veio falei, e daí? Mano? Ninguém esperava, sabe como é que se chama isso? Orgulho. Ninguém esperava isso. Vamos olhar, nunca vai acontecer com a Nós gente. somos iluminados, Eu não- nós somos isso. isso, nós somos Eu não filhos consigo do ter essa papai. visão de pena, infelizmente. Olha pro Nordeste a miséria que ele... Não, até os hoje é caras, a gente habitante. teve na Bahia 2 anos atrás, os caras sem Mas nada nós no temos o cheio, conceito do cara. amor. Então vamos lá pro conceito do amor aí. Eu não queria tenho só essa visão de finalizar pena, isso, uma coisa da tempo ali. É o seguinte, eu vi numa revista que dava lá na Zona Sul, É o amor, Mandala, amor era o nome próximo. da Eu me revista, lembro. Mandala. Tomar. Ali, Não, Valdemir já assinou, já, Valdemir? Valdemir já assinou, não. Ele me mandava aqui. Começa por aí. a Mandala, aí eu vi uma matéria. Aí a matéria é de um garçom que achou um bracelete de diamante. E o cara devolveu. Aí o cara levantou uma matéria assim, a mídia gosta de promover esse tipo de coisa, como a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul. Pô, foi quase os globais top para lá, para lá. Aí a mídia gosta de fazer, mas esse garçom não é o verdadeiro herói. Verdadeiro herói é aquela negra que mora lá no pico do morro, que sai, demora 3 ou 4 horas para chegar na casa da madame, para ser a faxineira, a cozinheira lá, depois de o dia dele trabalhando mais 4 horas para chegar lá no pico do morro, para fazer aquela comidinha para o filho dela, porque o marido já foi embora, ela está ali largada, e ela não está fazendo aquilo numa atitude. O cara pode não ter pego aquilo ali e botado no bolso, porque ficou com medo. Cara, como é que eu vou vender isso? Pô, se a polícia descobrir que eu peguei e tal, e a mulher deu parte, eu posso ir para cadeia. O cara criou uma porção de porquês e achou melhor. Vou entregar. Ou mesmo da índole do cara. Não Não é tudo meu, bem, entrega. não entrega. Mas ele quer dizer que aquilo foi um ato. O da mulher são 35 anos, 40, 50, fazendo a mesma coisa. Então, ele fala que a gente inverte os papéis, a gente não entende que aquilo ali é uma coisa que está ali, ó, fazendo sempre a mesma coisa. Aquele outro não, foi um ato que a gente não sabe nem o porquê. E está botando na mídia, está fazendo um salseiro danado, e a gente fica entrando nesse vitimismo. E esse lado da experiência, a gente já vê com o pé atrás. Pô, aquilo ali eu poderia passar por aquilo se eu necessitasse. Fica para a gente uma lição assim, né? Como é que eu posso fazer o que eu tenho que fazer, né? Com amor, né? Seja o que for, né? Preparar um café de manhã para o pessoal aqui. Tem que ser com amor, não vou preparar aquilo lá. Isso aí. Com amor, isso aí, tá certo. Estava pensando. O que te faças, protetor dos que carregam em seus ombros o peso do passado. Porque, se estás sendo ajudado, ajuda também, que a lei te recompensará. A doutrina espírita apareceu no mundo para reviver Jesus nos teus dias, cumprindo a promessa do Senhor. Não te faças surdos aos apelos do Cristo em ti. A terra já está sentindo se aproximar. A terra já está sentindo se aproximar um porvir de luzes. Mesmo que vá custar caro, ela deverá ser em breve um paraíso, onde se encontrará em abundância tudo do que o homem precisa para o seu bem-estar e a paz de consciência. Mas é o que a gente está falando agora, né?
Foi preciso esse cataclismo acontecer, né? Para o homem sentir que ele é irmão do outro homem, né? Então, assim, não podia ser diferente, né? O pessoal não podia ter feito essa cobrança antes. Ah, não, vamos fazer a manutenção. E a culpa não é só do prefeito, é da população. Da população. A população que botou o prefeito ali. Mas a gente vota como quem, sabe? Quem deu a não vota com dentadura. amor, a gente não vota com amor. Quem deu a dentadura. Por aí. Mas a evolução pede que cada criatura lance as mãos ao arado sem olhar para trás, deixando que o amor domine seus corações, porque onde existe o amor, nada falta para a felicidade dos povos. A lei é a mesma em todas as nações do mundo. As interpretações são de acordo com a elevação moral dos povos. Tem que falar, cara. Aí você fica pensando assim, né, do que ele fala aí dos diversos povos, né? Pô, cara, tu vai ver índio feliz, tu vai ver índio triste, né? Tu vai lá na África, tu vai ver tribo feliz. Tu vai lá em Nova York, tu vai ver pessoas felizes e pessoas se sentindo infelizes. É uma grande verdade, não tem como. Ontem eu vi o cara reclamando que a casa lá perdeu, tal. Depois ele entrou na Toyota dele, Hilux lá, e foi embora. Quer dizer, os sofrimentos são luzes desejando iluminar-lhes os caminhos, e isso em breve deverá acontecer para o bem e a felicidade de todas as criaturas da terra. Fala aí. Não, eu estou admirado de você ter falado isso, e é uma coisa que acontecerá no todo o globo. Alguma coisa vai acontecer, ou de bom ou de ruim. Né? Geralmente aquilo É de bom, sempre de bom. Ele Hã? sempre de bom. Até o que a gente conceitou como de bom. Realmente. Até aquilo que nós vemos no quadro, ele é para nós, mas ele é bom para a espiritualidade. Ai, meu Deus. Os espíritos protetores, quando pensam nisso, entram em festa, por saberem que semearam boa semente na terra dos corações e que elas vão produzir frutos na ordem das luzes espirituais, em nome daquele que é a vida, o caminho e a verdade. Todos os espíritos protetores, quando se afastam do seu tutelado por motivo justo, mesmo que outro assuma seu cargo, de vez em quando o amor faz com que ele volte para saber como vai seu ex-protegido, deixando no seu coração a luminosidade para que a luz algum dia se instale na consciência de quem caminha na terra em busca do céu. Vem cá, a pessoa que desencarna, assim, né? Faleceu, né? Não é assim, desencarnar, né? A minha neta foi. O filho dela disse que sonhou com ela. Ele sonhou ela falando com ele. Que está bem. Perguntou se estava bem e falando que onde ela está bem. Aí eu fui falar com a minha filha, disse que é o Satanás. Essa é a visão dela. Que Satanás bonzinho, né? Eu queria que ela tivesse má, ou que ela tivesse enterrada esperando Jesus voltar. Isso, e meu genro, meu neto falou que também já teve com ela falando que ela não ainda está ainda num processo, porque ela não está satisfeita, né? Porque não, se eu estou falando, minha filha já é evangélica há um bocado de tempo. Então. Não, estou falando do meu neto, que disse que falou com a mulher dele. Mas o seu neto teve uma experiência. O ele é problema espírita. é ela intuindo ele a dizer que aquilo é balela, é coisa do diabo. Quer dizer, o cara vai criar um sentimento de culpa que está tendo sonhos com o diabo. Isso. Agora, olha o olhar dela já feito num pacote de que a verdade na qual ela estuda é a única. Absoluta, é a única absoluta. Mas ela vai falar, pô, se eu renegar essa verdade, é 30 anos que eu estou aqui estudando, que eu vou falar, não, isso tudo é balela. A vaidade. Carlos, eu fico com o que o Valdemir prega. Aí o tempo dela, o ciclo dela é esse, ela tem que passar por isso. Aí disse que ela não está, por quê? Porque ela deixou os filhos ficou pequeno, disse que ainda está em envolvimento, né, lá, né?
Ela E ela não tá Sentimento de culpa. Isso, não, porque Sentimento ela de deixou culpa. as crianças muito pequenas. Você não Ela deixou uma criança de 2 anos. É sentimento. Ela deixou uma criança de 2 anos. Fez 3 agora, sexta-feira. Mas Entendeu? quando ela tiver uma consciência da realidade, ela vai ver aquilo ali também são experiências para todos. O filho de 2 anos não sabe o que está se acontecendo. Nem sabe Agora, que mostra o os que retardão estão ali ainda sabe assessorando mais. sabem. A prova é mais para os que estão em volta, não é para a criança. Aí Você eu já não conhece a acredito historinha do nisso. Santo Antônio? O Carlos conhece, você ele deve conhecer. Que, assim, o Santo Antônio tinha uma família que era protegida por ele. Né? Ele era o protetor daquela família. A família tinha uma vaquinha, eles viviam do leite que a vaquinha produzia. Né? Só que tinha um sonho, né? Era o pai, a mãe e um casal de filhos. Só que os filhos tinham sonhos, né? Pô, ia casar, essas coisas todas. E, assim, toda vez que eles estavam com um problema maior, orava, pedia Santo Antônio, e Santo Antônio mandava um preposto, alguém, ir lá e solucionar aquele problema. E o pessoal não fazia nada por melhorar. Ficavam ali sentados naquela, sabe, naquela vidazinha do dia a dia, sem fazer nada. Aí um dia o preposto ficou apunhado. Santo Antônio, o senhor já foi lá para ver como é que eles vivem? Aí Santo Antônio foi lá, né, para ver, pô, de olho vivo, né, como é que era a vida daquelas pessoas. E viu que todo mundo era um bando de preguiçoso. Ninguém queria nada com nada. Primeiro pedido que fizeram, Santo Antônio virou e falou assim: não vou fazer. Vai lá e joga aquela vaquinha pirambeira abaixo. Aí, assim, o cara questionou, né? Pô, Santo Antônio, mas vai matar a vaquinha? Que culpa que a vaquinha tem? Não, vai, faz o que eu estou mandando. Próximo pedido que eles fizeram foi de agradecimento pela vaquinha ter morrido. Porque aí começou todo mundo a trabalhar, todo mundo colaborou. E assim somos nós aqui na Terra. Desenvolveu logo, né? Então, eu só queria falar mais uma coisa, gente, em relação à nossa página de início, que incomoda um pouco, porque a gente, o papel chato agora é meu aqui, né? Antigamente tinha Dona Mercedes, tinha não sei quem. Vamos fazer o seguinte, a página inicial, o Carlos vai ler a página de início, não vamos comentar não, deixa para comentar depois. Faz a prece, depois da prece, até pode reler de novo, a gente discutindo o que é importante, são 3 livros importantíssimos. Só que às vezes a gente perde um tempo naquela discussão antes de ouvir a página toda. Então acho que o interessante seria esse. Iniciamos lendo a página de início, fizemos a prece, depois voltamos à página e lemos novamente, só pela ordem da reunião, pela manutenção da ordem. Agora, com relação à culpa, já que ainda tem 5 minutos, vou voltar. Tem um vizinho dele, não vou dar nome. O cara fez um atropelamento, matou uma mulher. Mas tem uma consequência. O pé dele só vai no fundo do acelerador. Só anda com o pé botado no fundo do acelerador. Eu gosto do cara legal e tudo, mas ele só anda pisando fundo. E continua pisando fundo ainda. Ou seja, causa e consequência. Quando você anda, foi na Avenida das Américas, eu não tenho culpa nenhuma, a pessoa passa aqui na frente. Mas quando você anda numa velocidade mais alta, A probabilidade, a probabilidade de você criança, acontecer, uma criança, até um animal, que não tem culpa, entrar na frente de você. Então existe a causa e a consequência. A causa A minha foi essa. carteira de trabalho, a minha carteira de motorista, eu tirei na autoescola. Tem leis que você não pode andar em velocidade mínima em avenidas de alto fluxo. Eu sei, cara. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo, na Avenida das Américas, 80 km, o cara andando a 120, o cara, já não, tá mas acima. aí é que está Sabe na o que eu tô Avenida falando das isso? Américas. Que eu já fiz O muito dolo isso. tem os dois. Tu acha já que o fiz cara muito que está atravessando, não está na pista de pedestre, atravessando com um sinal aberto para ele, também é dolo. Também é culpa. Mas o que acontece? Também. Aí é questão, não. Mas aí internamente, é questão da Tu consciência. quer ver o vizinho. Não, eu estou vendo o vizinho. A situação toda. Carlos, eu estou vendo meu formada caso. dos dois. Eu estou vendo meu caso quando eu bati com um carro. Eu tinha bebido, estava com sono, ofereci para as pessoas dirigirem o carro e quase matei todo mundo. Eu dormi, eu subi um meio-fio, bati de frente com o carro, perto do carro. Não, e o que resumo, o que acontece? Eu fiquei com um sentimento de culpa porque eu fiquei 2 anos Você sem nada, por eu isso, mas estou por quê? colocando aqui que Paulo de Tarso passou por aquilo, apedrejou o pessoal A culpa. e colocou assim, ó. Ela é sua. Ele é sua porque você quer. A causa e consequência, mas Mas aí é que você quer. Se você entender que isso tudo aqui é um holograma, criando em cima de necessidades que vibra dentro de cada um de nós,
que aquilo ali foi forjado para aquilo. Você tem que ganhar o conhecimento da situação. Na realidade, aconteceu para ter uma mudança na minha vida. Claro, Júnior, é isso aí. A situação é essa. Aconteceu para ter uma mudança. É o que nós relemos ali também, né? Pô, fazer, quando fizer alguma coisa, fazer com amor. Com amor. Quando a gente fazer com amor, né, você analisar as consequências do que você vai fazer. E você não fez com amor porque você não tinha amor, você só dá o que tem. O negócio, aquilo tudo foi para fomentar o amor dentro de você. Não, mudou. De fato mudou. Não, Até com relação à dirigibilidade. Se tu não tivesse aquela experiência, de repente esse viés, tu nunca ia olhar para ele. Tu não ia ter sensibilidade daquela situação. Porque eu vou te falar, cara, se eu atropelar alguém, eu fico até mato. Porra, é da culpa. Vai ficar no bravo. Porra, a culpa, cara, é um sentimento que tu carrega, cara. Isso aí são experiências, ver isso aí como uma lição. Vem cá, Vamos lá, pessoal, vamos encerrar. Ó, o namoro aí, ó. Vamos deixar ele o papo para daqui a pouco no café. Vamos lá, Eli, depois tu acerta aí. Ele? Vamos lá, vamos vibrar agora, né? Por falar em vibrar, aconselho todos a pegarem um livrinho aí de 2º grau e ler os conceitos de ondulatória, ondas, tá? É muito importante. Não olha para o lado da matemática da coisa, não. Ondulatória, né? A gente tem a noção de... Quem saca de onda é Jorge. O conceito de ondas. Ondulações. Eu até tenho No Google tem. o MD, MDV, que era um curso. No Google tem. Eu tenho. Tu acha Na que internet mesmo nós podemos encontrar ondulatória. Não se prende aos cálculos, não. Olha só os conceitos, os né? conceitos. Eu não sei nada disso. Une, vale, isso aí é muito importante. Ninguém aqui sabe. Ninguém sabe. É importante para a gente entender o que a gente está falando aqui. A gente fala muito de onda, mas o que é onda? Mas vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Respirar fundo, 1, 2, 3 vezes. A gente possa estar puxando boas energias, que a gente sabe que aqui tem irmãos que podem fazer isso por todos nós. Temos aí os nossos problemas físicos, que a gente possa ter um controle maior do nosso corpo físico e principalmente com as atitudes com amor, né, dos nossos perispíritos e dos nossos espíritos. Agradecemos a Deus, agradecemos aos espíritos que nos inspiraram a vir aqui na manhã de hoje, a todos esses que estão atuando, né? Lembramos aqui dos companheiros lá no Rio Grande do Sul, sabemos que estão amparados, estão protegidos, embora os prejuízos materiais, mas ficou a lição moral, né? A lição ética. E que possamos encerrar em paz esse momento, que daqui possa estar emanando, né, para o universo, né, essa energia da gente estar bem, né, da amizade, do carinho que sentimos uns pelos outros. Isso cria, né, um campo de energia e que daqui possa estar fluindo, alcançando os nossos vizinhos, chegando até os nossos lares, até os nossos indivíduos, e que fique guardado dentro de nós. Vamos para o café. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que
estrada da vida conduz-nos ao bem.